Possivelmente vão ter que aceitar. Penso que há uma mensagem qualquer a aparecer e vão Sim, ter já que aceitei. aceitar. Vamos lá ver se isto vai correr bem. E vai correr, como é óbvio. Ok, João, boa tarde. Está-me a boa ouvir? tarde. Estou. Portanto, Diga. eu. Que é que... Portanto, Mena, Mena. é, Filomena, Filomena, está bem. Diga coisas. ok. É o seguinte, João. Depois de eu tomar o pequeno almoço, eh, eu não me senti, e senti-me bem. Mas a seguir, tive uma sensação de sonolenta e um pouco de fraqueza. Ok. Eh, Nem conseguia mesmo fazer nada, Eu vou voltei para a explicar já. cama Eu vou explicar já. e então estou acordando agora. Por isso Está não bem? ponho o vídeo porque não estou num estado bonito para se ver. Mas qualquer estado, Filomena, é sempre decente. Não há problema nenhum. Está bem? Ok, Está bem. já veio aqui esta pergunta, já veio à balha várias vezes. Ok, o que é que se passa com o jejum intermitente? A Filomena, por acaso, nunca tinha feito nenhum jejum intermitente, sei um bocadinho da história porque eu fiz alguma consultoria com ela, mas resumindo, a Filomena nunca fez jejum. E ela fez logo 26 horas no primeiro dia, salvo erro, 20 no segundo, 24, 22 no terceiro e por aí fora. Eu marquei tudo, atenção. Das pessoas que marcaram as coisas, e pus o nome, pus a idade, e pus os dias de jejum. Houve pessoas que fizeram 100 horas de jejum, houve pessoas que fizeram 90 horas de jejum, o que é espetacular. Ok, é espetacular, mas o corpo também ressente. Vamos lá ver. Quando nós entramos em jejum intermitente, o corpo entra logo em vigília, porque reparem, vocês imaginem que são um comandante de um quartel qualquer, de repente os fornecedores deixaram de entregar comida. Então há que estar alerta, porque alguém podia estar a roubar, podia estar a fazer isto, e então o corpo faz isso mesmo. Ele fica em vigília, ele fica em modo de sobrevivência. E então, quando nós fazemos e não estamos habituados a fazer o jejum todos os dias, e estamos a fazer 20 horas, 16 horas, 18 horas, e vou abrir agora um parênteses, vocês todas estão de parabéns, porque não é à toa, aliás, estão de parabéns porque fizeram jejuns do jejum intermitente, fizeram jejuns prolongados em que eu tiro o chapéu, porque muitas pessoas não conseguiriam fazer isto. Este foi uma turma exemplar e muito obrigado por vocês terem tido essa audácia de confiar em mim para poder fazer isto. E então, de parabéns. Ora bem, quando nós estamos vários dias a fazer o jejum, o corpo está num estado de stress. É como se ele estivesse num estado de vigília, de alarme. O que é que se está a passar? Não está a entrar comida, não está a entrar energia. Entretanto, o corpo, obviamente, que tem estratégias e vai às suas reservas. Só que as primeiras reservas em que ele vai buscar essa energia é ao glicogênio. O glicogênio, não sei se vocês se recordam, e tinha dito naquela primeira reunião, o glicogênio está armazenado no fígado e no músculo esquelético. Só que ele gasta-se muito facilmente. Ele gasta-se muito facilmente. E então, quando ele chega a valores críticos, valores muito baixos, o corpo tem outra contramedida. E ele vai buscar as reservas que ele tem, que de uma forma ou de outra são reservas ilimitadas, que é a vossa gordura acumulada. Ok? E quando ele vai à gordura acumulada, o corpo fica em estado de cetose metabólica. Ok, mas isto é só uma etapa. Vamos à etapa atrás, que eu esqueci de dizer uma coisa, que é quando chega, ou quando o glicogênio está todo depletado, ou estão com valores muito baixos, nós sentimos cansaço.
O intestino, para quem nunca tinha feito o jejum intermitente e de repente não está a chegar lá a comida, ele ressente-se, mas ele precisa de tempo para se adaptar. Enquanto ele não tem o tempo de adaptação, ele é como se ele tivesse com medo e disparasse para todo o lado. E então as pessoas podem ficar do tipo, ou têm diarreia, ou ficam um bocadinho presas, ou então ficam como se estivessem infartadas, inchadas, mas isso é só uma consequência para o organismo entrar em funcionamento correto, ok? E isso leva algum tempo. Se eu estou anos, 10, 20, 30 anos a engordar, a maltratar o meu organismo, a meter produtos tóxicos, vocês nem imaginam os produtos tóxicos que nós temos cá dentro e temos que expelir. Isso tudo faz com que o organismo entre num stress e então ele tem que gerir este stress para que as coisas tenham um bom andamento, um bom funcionamento. Daí, às vezes, as pessoas estarem com sensação de desmaio, sensação de fraqueza. Sensação de fraqueza porquê? Porque o músculo esquelético quase não tem glicogênio, o fígado quase não tem glicogênio. Ele está a fabricar cetonas. Lá está, ele está a fabricar as cetonas, e muito bem o que a Cândida Reis, parece-me, falou. O organismo é como se, aliás, o fígado começa a fabricar corpos tónicos quando eu entro no metabolismo das gorduras. E quando eu entro no metabolismo das gorduras, o meu organismo entra num estado de cetose. O que é isto do estado de cetose? A gordura acumulada começa a ser gasta, porque ele tem que ir buscar a energia a um lado, então começa a ser gasta. E essa gordura, e esses triglicéridos todos, ou esses ácidos graxos, vão ser utilizados para fornecer energia ao corpo. Mas o corpo não se alimenta de gordura, o corpo não se alimenta de hidratos de carbono, ele alimenta-se de ATPs. Eu preciso desta unidade que é usada para o músculo poder usar, aliás, para as células poderem usar, e essa que é a energia. Por isso é que é preciso um substrato, a gordura, ou a proteína, ou os hidratos de carbono, para promover o fornecimento dessa energia. Pronto. Eu vou continuar esta conversa depois depois quando eu estiver no estado metabólico de cetose, e tenho aqui uns gráficos pelo qual as coisas vocês vão perceber melhor. Bom, esta fotografia aqui não é uma fotografia aleatória, não é uma fotografia tirada da net, sou eu. Isto é a minha apresentação, eu apresento-me sempre como a fazer exercício físico. Exercício físico porquê? Porque eu acho que o exercício físico faz toda a diferença. O exercício físico vai equilibrar as vossas hormonas. O exercício físico vai colocar o bem-estar que as pessoas precisam. E parece que isto é paradoxal, mas quanto mais energia gasto em exercício físico, mais energia tenho. Parece uma coisa um bocado estúpida, digamos assim, de se dizer, mas é verdade. Quanto menos fizermos, menos energia. E, portanto, quando eu tenho, a minha cabeça no lugar e quero fazer aquilo que precisa de ser feito, quando eu tomo a decisão consciente, porque ou estou doente, ou estou com obesidade, ou tenho uma inflamação, ou tenho um cancro, ou tenho diabetes, ou tenho isto, e quando eu ponho na cabeça, porque a dor é grande, a dor de me sentir mal, a dor de não poder fazer o que as outras pessoas fazem, ou pelo menos eu ter a vergonha na cara, por exemplo, de eu não estou bem e quero melhorar porque quero brincar com os meus filhos, porque quero brincar com os meus netos, e não poder me levantar de um sofá ou de uma cama. Acho que isso é a pior qualidade de vida que se pode ter. E então esta é a minha missão. A minha missão é ajudar pessoas, cada vez mais pessoas, a ter a sua saúde em dia, equilibrar-se. E não estou a dizer para sermos uns padres ou umas freiras do princípio até ao fim, não. Nós somos seres humanos, nós devemos brincar, devemos nos divertir, devemos pensar em nós, devemos nos viciar
em ir a um casamento e comer os bolos que tenho direito, toda a porcaria que eu tenho direito. Só que nos outros dias eu vou me equilibrar. Nos outros dias vou fazer uma vida um pouco mais saudável. E, portanto, isto que eu estou aqui a falar chama-se realmente um estilo de vida mais saudável. Eu ter um estilo de vida saudável não quer dizer que eu não beba uma cerveja, não quer dizer que eu não beba um vinho, não quer dizer que eu não como um bolo, mas eu tenho que me equilibrar. E saber equilibrar-se é a chave aqui deste propósito. Ora bem, porquê é que algumas pessoas gastam mais gordura acumulada do que outras? Ou faço a pergunta de maneira diferente: porquê é que a maior parte das pessoas nem sequer gastam estas gorduras acumuladas? Basicamente, basicamente porque o organismo não precisa de ir às gorduras acumuladas. E porquê que não precisa? Principalmente por duas razões. A primeira é que se eu ingiro mais alimentos, ou seja, mais energia do que aquela que eu consigo gastar, o corpo não precisa de ir às gorduras acumuladas, concordam comigo? Pronto. A segunda razão, o organismo obedece a uma certa hierarquia no que toca na absorção dos alimentos. Ele vai primeiro absorver açúcares, deixa-me ver se já tenho aqui, vai primeiro absorver o açúcar, depois os hidratos de carbono e depois as proteínas, gorduras e vegetais. Portanto, tudo o que é açúcar e hidratos de carbono, eles vai lá e absorve logo, não há hipótese. Mas qual é a consequência? Qual é a consequência de uma alimentação rica em açúcar, de uma alimentação rica em hidratos de carbono? Eu chamo a isto uma refeição hiper glucídica. Então, a consequência disto é realmente eu poder vir a ter inflamação. E se eu tenho inflamação, é a porta de entrada para a maior suscetibilidade de aparecimento das doenças metabólicas, das doenças autoimunes, das doenças do foro cardíaco. Eu estou a falar da psoríase, estou a falar do cancro, obesidade, excesso de peso, diabetes, resistência insulínica, aterosclerose, colesterol, hipertensão, miocardites, prontos. Uma panóplia de doenças que vocês podem aumentar essa suscetibilidade e ficarem doentes. E porquê que não sei se sabiam, mas 2/3 das pessoas que existem no mundo, 2/3, vejam lá se conseguem compreender, 2/3 das pessoas que existem no mundo vão morrer por uma doença tratável. Eu acho que isto é lamentável. Eu acho que isto é bastante lamentável. Uma pessoa vai morrer por uma doença que ela própria pode tratar. É incrível. Mas enfim, há muitas pessoas que não querem saber. Vocês já percebi que querem saber, já percebi que querem fazer muito mais, já percebi que querem ter uma melhor saúde e querem ser melhores pessoas para vocês mesmos. E é isso que está em jogo, não é para as outras, não é o emagrecer para as outras. Enfim. Mas já agora, qual é a tendência do funcionamento do organismo? Se eu tive realmente esta, portanto, onde é que eu ia? Se o meu organismo obedece a uma certa hierarquia, quer dizer que o meu funcionamento também vai obedecer a um funcionamento também diferente. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Então, qual é a tendência do meu organismo? A tendência do meu organismo é que ele vai sempre absorver aquilo que eu tinha dito, açúcares, açúcares e hidratos de carbono. Se o organismo não precisar desses hidratos de carbono ingeridos, não é? Ele vai armazenar naquilo que eu havia dito, no fígado e no músculo esquelético, na forma de glicogênio. Aquilo que não é absorvido no músculo e no fígado, o açúcar fica circulante na corrente sanguínea e esse açúcar na corrente sanguínea chamamos de glicemia. Mas nós não queremos ter açúcar no sangue, está bem? Ok. Ora, muito bem.
Vamos imaginar que esse açúcar foi armazenado e eu, entretanto, apeteceu-me fazer uma corrida, apeteceu-me, sei lá, treinar, apeteceu-me fazer uma caminhada, e então esse glicogênio que, que foi armazenado no músculo e no fígado, ele vai ser utilizado por um processo chamado gliconeogênese. Ele vai ser utilizado e vem para a corrente sanguínea para fornecer energia às células, correto? E então é por isso mesmo que eu depois tenho essa energia para poder movimentar-me, ter o meu poder viver, ter o meu metabolismo basal, o meu metabolismo base sempre a funcionar para que não falte energia. Ora bem, portanto, esse glicogênio que foi armazenado e que agora está a ser usado, e ele, se for usado durante algum tempo, eu vou chegar a valores outra vez críticos. Então, o meu organismo tem outra contramedida, que era aquilo que eu já tinha falado anteriormente, vai usar um processo chamado lipólise. Lipo, de gordura, ou lípido, lipólise, lise de destruição, de gasto. Portanto, ele vai destruir a gordura para poder fornecer os tais ATPs para a célula. É aqui que eu realmente costumo. É aqui que realmente o organismo começa a gastar a gordura saturada. Peço desculpa, a gordura acumulada. Mas qual será o meu plano de ação para retirar a gordura acumulada? Portanto, eu vou cortar nos açúcares e vou cortar também nos hidratos de carbono, porque quando eu corto nos açúcares e nos hidratos de carbono, eu estou a retirar o veículo que me faz provocar a inflamação. Eu agora aqui vou fazer um parênteses. Hidratos de carbono, entende-se o quê? Açúcares, uh, açúcares e depois hidratos de carbono com índice de glicemia alta e com índice de glicemia baixa. E, portanto, quando nós dizemos que vamos retirar os hidratos de carbono, é um bocado falacioso, porque não estou a retirar os hidratos de carbono todos. Aquilo que eu estou a tirar é o açúcar, seja ele qual for, mesmo que seja mel de abelha, ok? Mesmo que seja sumo de laranja, que muitas pessoas costumam tomar, e até é um erro tomar o sumo de laranja quando não vem com a polpa. Isso ainda é pior. E os hidratos de carbono de alto índice glicémico. Todos os outros hidratos de carbono nós podemos comer porque são fibrosos, demoram mais tempo a ser digerido e então, como demora mais tempo a ser digerido, também demora mais tempo a ser absorvido. Então são esses hidratos de carbono que tem que comer, que são geralmente os legumes, a fruta, aquilo que lhe posso falar é da pera-abacate ou frutos secos. Isso está bem, ok? Mas eu já vou chegar mais a fundo sobre isto. Ok, há muitas pessoas que dizem a fruta faz bem e tal, e realmente faz, porque tem sais minerais, tem vitaminas e não posso ter uma inteligência redutora pelo qual eu digo que a fruta tem açúcar, não se vai comer fruta. Não, a fruta tem o seu lugar, mas devemos saber os timings de saber comer a fruta. Ora bem, a fruta tem muito açúcar, tem frutose. Muitas pessoas ganham gordura no fígado, não por beber vinho, ou bebidas alcoólicas, mas por comer muita fruta. A fruta em excesso faz também ter cirrose, como o vinho faz provocar em excesso, como é óbvio, em excesso, faz provocar a cirrose. Portanto, elas são similares, porque depois, no fim de contas, não é a fruta que conta, não é o vinho que conta, mas sim aquele elemento ativo que faz provocar a cirrose. Daí nós termos realmente ter que mudar um pouco o pensamento. Não é por uma laranja me fazer bem que eu vou comer 50 laranjas. Não é por não é para comer frutos secos que me vai fazer bem e vou comer 50 quilos. Isso paga caro. Portanto, a diferença entre ser um produto agradável, um produto que seja bom, é a quantidade daquilo que se come, é a diferença entre ser veneno ou ser bom para a nossa saúde. É preciso pensar um bocadinho nisto.
Ora bem, como eu estava a dizer, cortar os açúcares e os hidratos de carbono é retirar o veículo que faz provocar a inflamação. Obviamente que se eu diminuir, deixe-me só aqui tirar o som. Obviamente que se eu diminuir o aporte de açúcares, eu vou ter que aumentar o meu aporte em proteína ou o meu aporte também de gordura. E, portanto, quando tenho uma alimentação equilibrada, e que seja correta nutritivamente, quer dizer que eu vou passar mais tempo sem fome, ok? Há aqui uma coisa, entre passar mais tempo sem fome é diferente entre passar mais tempo sem fome e vou comer. Isso é o vício de mexer as mandíbulas, mexer os maxilares, eu sinto isso às vezes, ou então temos fome emocional e queremos preencher ali algum vazio, ok? Ora bem, o jejum intermitente. O jejum intermitente, e agora vocês até passaram pela experiência, julgo eu que o jejum intermitente não é passar fome. É sim uma decisão de consciência em que eu decido realmente eu aumentar a duração de tempo em não comer, ok? O jejum intermitente é uma das estratégias mais utilizadas para o organismo entrar em estado de cetose. E como vocês viram, até resultou em muitas pessoas, qualquer pessoa teve pelo menos uma melhoria. Não acredito que nenhuma tivesse. Se tivermos com atenção, pronto. Mas então, aquilo que eu estava a dizer, o jejum intermitente vai fazer-me gastar mais gordura acumulada, vai ajudar-me a retirar ou pelo menos reduzir a inflamação. Pode acontecer que o cabelo e a pele fiquem mais brilhantes. Ninguém fez aquilo, só duas pessoas é que me mandaram fotografias. E pedi as fotografias, e pedi o peso, e pedi a altura. Ninguém mandou. Não interessa, está tudo certo. Está tudo certo. Mas tem uma coisa: as pessoas vão à balança. E as pessoas vão à balança e não veem nada. E porquê que não veem nada? Mas vistam umas calças de ganga para ver. E já notam a diferença. Não é as calças de pijama. As calças de pijama, elas são mentirosas. Atenção. Tem que Sim. ser, tem que ser Uau, Diga, diga. e por acaso me lembrei de vestir as calças de ganga, mas antes eu fui à farmácia e, e perdi 3 quilos. Parabéns, Filomena. Está excelente. 3 quilos. Mas sabe uma coisa? Era a meta que queria. Por isso, Exa- não posso estar mais satisfeita do que isso. Agora repare, Mena. Vamos pôr isto em perspectiva. 3 quilos. Se alguém aqui come manteiga, 1 quilo de manteiga são 4 pacotes. A Mena tirou 9 pacotes de manteiga dentro do organismo. Não, 12 pacotes de manteiga dentro do organismo. De gordura acumulada. Não foi só gordura acumulada, obviamente, porque foi a primeira semana, também tinha possivelmente retenção hídrica, porque a Mena tinha a inflamação, e portanto, olha, Mena, eu estou bastante satisfeito. Foi espetacular. O jejum intermitente também aliás, a vossa respiração pode ter ficado mais leve, possivelmente. Se tiraram gordura aqui do peito, ela de certeza ficou mais leve. Os pensamentos foram mais rápidos, a clareza mental. Isso por acaso, quando eu fiz aquele jejum prolongado, não sei se foram ao meu Instagram, mas tenho lá uma história que eu fiz 48 horas. Vocês não imaginam, quando eu cheguei ali nas 35 horas, eu senti que parecia que eu era o super-homem. Super-homem no sentido de eu poder decidir sobre a minha vida, estava mesmo focado, estava mesmo. hum, estava presente. Estava presente. E isso é mesmo muito bom. Pronto, eu também já falei da menor suscetibilidade de apanhar as doenças metabólicas, mas o jejum intermitente, em conjugação com outras estratégias que eu também falei já anteriormente, eu estou a falar exercício físico, pode ser andar a pé, mas comecem com 20 minutos, depois aumentem meia hora, ou então façam o seguinte: vocês fazem um trajeto durante 20 minutos e fazem sempre 20 minutos.
Vocês vão reparar que uma semana depois, aquele trajeto dos 20 minutos já está maior. Quer dizer que vocês melhoraram. E isso é uma vitória. E a vitória tem que ser celebrada. O meu cérebro gosta, quer dizer, o cérebro das pessoas gostam de celebração. Porquê que, porquê que o cérebro gosta de celebração? Porque ele faz marcar, ou desculpem a redundância, marcar um marco no cérebro e dizer: esta senhora ou este senhor conseguiu fazer mais de 200 metros do que aquilo que ele fazia numa semana. Isso é muito bom. Vocês não sabem a estratégia que o organismo tem que fazer para atingir esses estados. Digam uma coisa: vocês não queriam ter um carro que quanto mais ele andasse, mais eficiente ficasse? Claro. Portanto, é o que acontece com o nosso organismo. Vocês tenham 70, 80, 90 anos. Isso não interessa nada. Basta começar a treinar, basta começar a fazer uma vida um pouco mais saudável, uma alimentação um pouco mais conscienciosa. Não é preciso saber muita coisa, mas ter uma alimentação um pouco mais conscienciosa, nós melhoramos muito, 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 muito. Não há hipótese. Não há hipótese. Portanto, cada vez que uma pessoa faz um. É preciso ver que depois, noutros programas que eu tive anteriormente, eu tive algumas pessoas, alguns clientes meus, que tinham graves problemas de depressão e tomavam ansiolíticos, e isso não ajuda muito. Muitas pessoas, eu até vou lhe dizer que quando nós estamos preocupados, conseguimos engordar muito mais do que estar a fazer uma má alimentação. E por acaso por acaso hoje vi um estudo, foi bastante interessante. Sabem qual é a diferença entre o, isto foi um estudo feito no ténis. Qual é a diferença entre os tenistas, o top 5, o top 5, dos 5 melhores jogadores do mundo, em relação ao top 25? Se foi a nutrição, não foi. Quase todos eles fazem a mesma coisa. Se foi o treino, não foi. Quase todos eles têm o volume de treino e pronto, quase a mesma coisa. E geneticamente são muito parecidos, porque senão não estavam no top 25. O treinador também não. Ajuda muito, mas o estudo em que eles chegaram, a conclusão a que eles chegaram foi no pensamento. É incrível como a nossa forma de pensar consegue fazer total diferença naquilo que a gente faz, naquilo que precisa de ser feito. E então o estudo foi aqueles top 5 que são equivalentes ao top 25, mas eles estão naquele top 5 porque quando eles fazem um ponto, celebram mentalmente. Quando fazem o ponto, celebram, começam a ter atitudes mais positivas. E isso faz a diferença. Faz a diferença porquê? Como eles têm uma atitude mais positiva e estão com uma vantagem em pontos, o corpo não entra em tanto stress como o jogador que está a perder. Pois. Como não entra tanto em stress, cansa-se menos, o coração bate menos, a corrente sanguínea anda com menos velocidade, então ele está a poupar esforço. Isto é uma coisa incrível. Isto é a força do pensamento. Não estou a falar já de dietas, não estou a falar de jejuns, não estou a falar de treinos, não estou a falar de treinadores, não estou a falar da psicologia do desporto. E isto realmente é incrível como a nossa cabeça tem um poder de mudar as coisas que é uma coisa incrível. Entretanto, pronto, já falei sobre o exercício físico e vou continuar então a falar do exercício físico. O exercício físico tem uma coisa espetacular, que quando acaba o treino, o corpo entra em EPOC. É como se eu tivesse um excesso de produção de oxigênio. Não tem a ver com oxidação de oxigênio. Ou seja, a grosso modo, para vocês poderem entender, é o tempo que eu treinei, isto depende dos valores e do volume de treino.
Eu agora só estou aqui a falar muito ao de leve. É quase igual quando eu paro de treinar, o meu corpo gasta tanto ou mais energia quanto o treino que eu tive, sem estar a fazer nada. E isto é espetacular. É como se eu treinasse, por exemplo, 2 horas, acabo de treinar. É como se eu estivesse a treinar fisiologicamente mais 2 horas, 1 hora e meia, o que quer que seja. E, portanto, isto. Então, se o corpo começa a ficar cada vez mais eficiente, isto ainda é melhor. Ok? Pronto. Em relação à suplementação, e agora sim vou responder aqui à pergunta da Dena. Peço desculpa, vou aqui para trás ainda. Eu não sei se vou esganar o cão que tenho. Ele está ali a. Pronto. A meditação. Espera, eu vou aqui só prender o cão. É só um instante. Sai, sai. Pronto. Sim. Ok. Não há nada como estarmos ao vivo. Vou falar sobre a suplementação. A suplementação pode ter um papel crucial. Pode ter um papel crucial na dinâmica do emagrecimento ou da limpeza do meu corpo. A suplementação geralmente serve para atingir os nossos objetivos mais depressa e mais duradouros. Obviamente que ainda estou a falar de qualquer suplementação. Se vocês verem suplementação do supermercado, esqueçam isso, que isso está cheio de açúcar, está bem? É preciso tomar muito cuidado com aquilo que a gente compra, é preciso tomar muito cuidado quando diz o aviso. Diz assim, sem adição de açúcares. Quer dizer que eles não deitaram açúcar, mas está cheio de açúcar. Eu tenho aqui uma bebida vegetal que em 300 mililitros e tem quase 30 gramas de açúcar, mas está tudo louco. Sabem como é que vocês podem fazer a diferença? Fazer uma bebida vegetal é muito simples. Por exemplo, de amêndoa. Vocês compram 100 gramas de amêndoa, demolham durante a noite toda ou em 24 horas e depois juntam 1 litro de água, tiram essa água, juntam 1 litro de água e se tiverem uma Bimby ou um robô, vocês que triturem aquilo tudo, aquilo fica numa bebida vegetal, fica branco. E vocês que experimentem tomar e vão ver o fel que aquilo é. Aquilo é bastante amargo. Portanto, para eles poderem vender e bem, eles têm que pôr açúcar. Não há hipótese. Senão, não vão vender. Façam essa experiência. Façam essa experiência. Não acreditem em mim. Façam essa experiência. Então, aqui, espera, deixa-me ver aqui mais para a frente. Prontos. Isto aqui são cetonas. E não queria ainda falar sobre isto aqui porque tem muito mais coisas. São cetonas. E já vou a coisa. Portanto, aquela suplementação que é o ideal para o jejum intermitente, o ideal para a vossa saúde, é aquilo em que o vosso organismo aceita. É aquilo que tem que ser biodisponível para o vosso organismo. E esta suplementação que eu vos mostrei, que já vou falar um pouco mais à frente, atenção que ainda vou vender suplementação, e só estou a dar a ideia, ok? Essa suplementação, essa cetona, vocês conseguem entrar no metabolismo, em cetose metabólica em menos de 1 hora. Não têm que esperar 16 horas para entrar num estado metabólico de cetose para seguir ganhar e ir gastar a gordura acumulada. Mas já lá vamos. A meditação. A meditação, para mim, é uma coisa muito simples. A meditação pode ser feita de pé, pode ser feita sentado, pode ser feita como vocês quiserem. E basta só 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Só para quê? Porque quando eu desacelero a minha atividade cerebral, eu consigo realmente reduzir o ruído dos meus pensamentos.
E tudo é colocado em perspectiva. E quando tudo é colocado em perspectiva e posicionado no seu devido lugar, os objetivos são atingidos, eu consigo ter uma maior rapidez de pensamento, consigo, se calhar, gerir melhor o meu stress, consigo antecipar problemas e, portanto, é como. Possivelmente vocês já tiveram em situações em que ficaram assoberbados, em que têm uma coisa para fazer, depois têm aquela, depois têm aquela, depois têm aquela, e depois, no fim de contas, não sabem. Epá, está um pouco assim. E nós entramos em stress sem saber. Não, parem, o que é que eu tenho que fazer? Até vou-vos contar aqui, vou-vos contar uma história que é, por exemplo, temos um. Isto é uma história. Há uma telefonista e tem 10 telefones ao mesmo tempo a tocar. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que começar a atender o primeiro Entender? telefonema e depois vai por aí afora. Não há hipótese, ainda vou conseguir agarrar nos 10 telefones e começar a falar para todas as pessoas. Não consigo, tenho que fazer um telefonema, depois o outro, depois o outro, e assim consigo limpar os telefonemas. Não vale a pena entrar em stress. Não vale. A saúde é nossa. A saúde não é do nosso patrão. A saúde não é do nosso marido ou da nossa mulher, não é dos nossos filhos. Eu para ter uma melhor vida em casa, eu para poder produzir, eu tenho que estar bem comigo próprio. Se não estiver bem comigo próprio, não consigo produzir. Ou se calhar vou estar doente, ou então estou meio doente e sou obrigado a ir trabalhar e trabalho a meio gás, não estou a produzir aquilo que devia de produzir. E é isso que as pessoas às vezes põem o patrão à frente da nossa vida. Eu sei que às vezes é quase impossível, mas temos que começar a fazer isto. Temos que começar a respirar. Temos que começar a ser mestres da nossa vida, senhores da nossa vida. Acho que isto é bastante importante. Quando nós dizemos não, e a pessoa do lado perceber que eu estou a dizer não. Não é aquele nem, é não, não quero. Pronto, e tenho aqui a limpeza hepatobiliar. Realmente, quando vocês estão a fazer o jejum intermitente, vocês estão a limpar um bocadinho o vosso fígado, a vossa vesícula biliar, mas isto requer, para fazer esta limpeza, requer mais ação. Ora bem, para colocar tudo em perspectiva, hum, eu fiz aqui uns gráficos que quero que percebam em que, tendo em conta um programa, esqueçam este palavrão que está aqui, peço desculpa, era um programa que eu tinha antes, que tem uma duração de 16 dias e 18 horas de jejum intermitente. Então, eu coloquei em perspectiva o estado metabólico de cetose em relação à alimentação normal, em relação à alimentação ketogénica, em relação à alimentação ketogénica mais exercício físico e a ketogénica mais exercício físico e mais suplementação. Vamos ver se nós conseguimos perceber isto. Estou aí para trás, peço desculpa. Ok. Este gráfico aqui, vocês conseguem ver a setinha? Sim. Ok. Eu tenho aqui 0 horas, tenho aqui 1 hora, 12 horas, 14 até 24. Portanto, o jejum que eu tinha dito era de 18 horas. Se eu estiver a fazer uma alimentação normal, em que coma tudo, tanto hidratos de carbono, gordura, proteína, pronto, isso tudo, e a grosso modo, e atenção que eu vou avisar novamente que a ciência fisiológica não é uma ciência exata, não é uma ciência matemática. A ciência fisiológica vai depender de muitos fatores. Bom, mas a grosso modo, e na média, se eu faço um jejum de 18 horas, quer dizer que eu estou em jejum desde a hora zero e começo e venho por aqui, aqui começo a perder o glicogênio, ganho mais glicogênio porque ele faz aquele processo da gliconeogênese e depois gasto o glicogênio, então aqui entro em cetose. Se ele entra às 16 horas em cetose, quer dizer que eu vou gastar gordura durante 2 horas se o meu jejum intermitente for 18 horas. Ok?
e só gastei 2 horas de jejum. E passei 16 horas, pronto, vou limpando o organismo, vou tendo outras valências, mas a valência de perder gordura acumulada é muito pequenina. Portanto, com estas 2 horas em 16 dias, eu ganho 32 horas em jejum intermitente. Agora, é com uma dieta keto. Então, o que é que acontece aqui? Eu comecei a fazer o jejum, aquela conversa toda, às 16 horas eu estou em estado metabólico de cetose. Eu quebro o meu jejum às 18 horas com a dieta keto e eu não perco a minha cetose metabólica. O que quer dizer que eu continuo a gastar gordura quase indefinidamente, entre aspas, quase indefinidamente, porque a sinalização dos hidratos de carbono não está aqui a atuar. Ou seja, faz-te conta, um pequeno almoço comi 2 fatias de tomate ou 3 fatias de tomate, 2 ovos e pronto. Ou comi também atum e isso é uma refeição ketogénica. O que quer dizer que eu cheguei às 18 horas e se comi isso, eu perdi o jejum intermitente, mas não perdi a cetose metabólica. Portanto, continuei até às 24. Então ganhei aqui 16, 8 horas. O que quer dizer que nos 16 dias, se eu fizer isto sempre assim, eu possivelmente vou gastar 120 horas em jejum intermitente durante estes 16 dias. Ok? Agora, tem aqui um erro. Já viu? Tem aqui um erro? Não, mas não interessa. Ah, sim, não tem, está certo. Portanto, a mesma conversa, continuei, mas eu comecei a fazer exercício físico, algures por aqui, ok? Então, o meu jejum, o meu estado metabólico de cetose, em vez de ter começado às 16 horas para a frente, ele foi abreviado e veio mais para trás, começou nas 14 horas. O exercício físico vai depender da duração e volume e daquilo que eu faço para poder atingir o estado metabólico de cetose mais cedo. Portanto, ganhei mais 2 horas em relação à dieta ketogénica sem fazer exercício físico. Portanto, ganhei 10 horas. Então, em 16 dias vou ganhar 160 horas de jejum intermitente. Mas vocês viram que em 5 dias algumas pessoas fizeram 100. Isto é fantástico. Por acaso, adoro esta conversa. Agora vem aqui a cetona e vou tirar agora a dúvida à Cândida. Portanto, esta cetona aqui, que é o NAT20, que é da Provit, esta é uma tecnologia que foi desenvolvida por um cientista médico, e quem estiver interessado eu posso mandar um vídeo que por acaso está legendado, só que é meia hora, se tiverem vontade para ver, e mando para cada um, porque ainda quero um vídeo a deambular aí. Então, o que é que acontece? Quando eu tomo as cetonas, eles dizem que eu entro no estado metabólico de cetose em 59 minutos. Portanto, se eu entro em 59 minutos aqui, reparem que se eu fizer e quebrei aqui o jejum nas 18 horas, ainda estou sempre a falar das 18 horas, mas comi uma alimentação cetogénica. Então continuo aqui quase 23 horas para tomar as cetonas. O que é que acontece? Eu tive clientes, antes de conhecer as cetonas, eu tive clientes que fizeram os meus programas e esses mesmos clientes, alguns deles, fizeram com cetonas. E eles disseram que não tem nada a ver. Conseguem aguentar mais aquela sensação de fome, e isso foi a grande diferença. Atenção, se eu fizer exercício físico antes destes 59 minutos, ele ainda vem aqui mais para trás. Ok? Pronto. Este Mitoplex que vocês estão aqui a ver, o Mitoplex é eletrólitos, vem de acordo com aquela conversa que eu tinha de que quando vocês estão no estado metabólico de cetose e vão muitas vezes à casa de banho, tanto com fezes como urina,
vocês vão perder sais minerais, vocês vão perder vitamina, então é preciso repor. E então este Mitoplex faz isso. Mas o Mitoplex não só repõe os sais minerais, ele tem uma coisa fantástica, que é, ele faz uma biossíntese da mitocôndria. O que é este da mitocôndria? Alguém sabe o que é? Não. As mitocôndrias são as nossas fábricas energéticas. São estas fábricas que produzem ATPs para eu poder fazer a contração, poder me locomover, comer, fazer whatever. E estas mitocôndrias nós temos aos milhares em cada célula, e estas mitocôndrias, quanto mais mitocôndrias nós tivermos e quanto mais sãs elas estiverem, menos doente fico. Ok? Quando eu começo a chegar ali por volta dos 30, 35 anos, e se eu não tiver a fazer nada de exercício físico ou de stress para o meu corpo em termos físicos para desenvolver a minha contração muscular, as nossas mitocôndrias começam a perder a sua eficiência. E então, isto tem uma tecnologia que eu acho que não sou capaz de dizer, mas acho que é MitoPQP, acho que é assim que se diz, que faz com que haja uma renovação celular e uma renovação mitocondrial em relação às mitocôndrias para que elas possam ficar novas, digamos assim, como se elas fizessem uma renovação para nós podermos ganhar energia. O jejum intermitente já faz isso, agora imaginem tomar uma suplementação em relação a isso, ok? O que é que vem a seguir? E, portanto, esta é a diferença de gráficos em relação ao Hoje, estado metabólico de cetose, aqui, ok? ok. Estamos quase a chegar ao fim e queria saber se há alguma pergunta que possam fazer, alguma dúvida que tenham. Vou pôr aqui. João, é para continuar novamente com o jejum intermitente? Prontos, agora chegamos ao fim da nossa vigência, chegamos ao fim do nosso jejum intermitente. Aquilo que eu queria transmitir foi que eu queria que vocês compreendessem melhor o que era o jejum intermitente. Porque o jejum intermitente, possivelmente, para as pessoas que não estão habituadas a fazer o jejum intermitente, é passar por essa experiência. E acho que quando nós estamos a trabalhar em grupo, eh, consegue fazer uma sinergia pelo qual nós conseguimos funcionar muito melhor. Dito isto, agora é a minha palavra de dizer que eu tenho dois programas, que é o programa de limpeza, então aí já entra a sério, já entra mais pesado, tenho um programa de limpeza. O que é o programa de limpeza? É um pouco daquilo que vocês fizeram, reconfigurado de uma outra forma, pelo qual vocês têm mais valências, que não é só o jejum intermitente, em que vão limpar o vosso intestino, o vosso fígado e a vossa vesícula. Vão tirar as lamas da vossa vesícula e algumas bolinhas que são criadas pelos hidratos do vosso fígado, e o vosso intestino vai ficar cor-de-rosa. O valor desse programa são 200 euros. O programa são 15 dias, e também tem o programa de emagrecimento, e dentro do programa de emagrecimento já está lá metido o programa de limpeza, ok? Vamos lá ver. Se alguém tem 50 quilos para perder, é obviamente que não vai perder em 3 semanas, não vai perder num mês, vai perder em mais tempo, ok? Claro. Obviamente que não vou largar a pessoa da mão após o programa. Seria uma inconsciência minha e não ia de acordo com a minha missão de vida. Ok? Portanto,
Dentro destes programas, eu vou oferecer depois 3 reuniões em mentoria, como estas, assim, pequeninas, como estas, em que as pessoas vão ter as suas dúvidas, vão falar das suas dores, vão falar possivelmente de whatever, o que tiverem que falar. E algumas depois podem ser personalizadas de acordo depois com os fatores de cada um. Eu, como havia dito, logo na primeira reunião, eu faço tratamentos de alternativos, holísticos. Holísticos porquê? Holísticos não quer dizer espiritual, quer dizer que são completos, são tratamentos mais completos. Eu consigo estar a ver as pessoas de uma outra forma que os meus colegas não conseguem ver. E, portanto, é uma mais-valia para mim, como é óbvio, e, portanto, dentro destes programas, eu vou oferecer então 3 mentorias, depois as consultorias, que são aquelas mentorias um pouco mais personalizadas, e aí depois tenho que falar com cada um. Portanto, após essas 3 mentorias, eu faço consultoria para cada pessoa por semana, e cada consultoria então são 25 euros, está bem? Geralmente posso ficar 1, 2 horas, depende de cada caso. Algumas pessoas já estiveram a experimentar aquilo que eu faço um pouco, não de uma forma tão acentuada, mas se for de uma forma bem acentuada, dói um bocadito, porque temos que ir buscar os fantasmas lá para trás e fazer aquela consciência toda. Portanto, o programa de limpeza são 200 euros e o programa de emagrecimento são 350, ok? E o programa de emagrecimento são quantos dias? O de limpeza são 15 e o de emagrecimento? O de emagrecimento são 21 dias, mas depois, atenção, tem as 3 mentorias, que é uma semana cada, portanto, já estamos a falar aqui já de 6 semanas. Após essas 6 semanas, e não vos vou abandonar, depende depois da pessoa. É óbvio que eu tenho que seguir essa pessoa, mas acho que a saúde está em primeiro lugar. E os programas são sempre online, certo? São online, mas vocês vão ter um e-book, vão ter um PDF, pelo qual podem imprimir, que vou-vos facultar. Em relação à suplementação, isso é à parte, para quem quiser, e não vou fazer muita força, para quem quiser, faz toda a diferença, mas só compra quem quiser. Como é que é com essa suplementação? Essa suplementação, eu mando um link para a pessoa paga e vai ter à sua casa essa suplementação. Essa suplementação é fabricada nos Estados Unidos, depois posso facultar mais informação. É fabricada nos Estados Unidos, mas nós temos um armazém, salvo erro, na Holanda ou na Bélgica, e depois é que vem para a casa das pessoas. Para o continente, está a demorar 10 dias. Para a Madeira, às vezes leva 3, 4 semanas. Está bem? Isto é o que temos. João, uma pergunta. Jimena, você Essa tirou a imagem. Você tirou a imagem. Uma pergunta. Essa suplementação pode ser feita por uma pessoa diabética? Essencialmente para a pessoa diabética. Sim. Sim, porque, repare, quando você faz o jejum intermitente, você está a usar uma estratégia de não usar açúcar, de não usar hidratos de carbono. É Ok. óbvio que as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, têm medo quando aquilo atinge os 90 e vou ter um desmaio e posso morrer. Não é bem assim. O corpo tem estratégia para isso. Só que o corpo está inflamado, é preciso tirar isso, ok? Está bem. E claro, e não respondi a tudo. E é claro que a cetona vai ajudar ainda mais, porque como entra em cetose mais cedo, menos hidratos eles ainda vão comer. Está a perceber? Não vão passar por aquele sacrifício de fome, como nós também sentimos, ao fim e ao cabo. Sim, mas essa medicação não tem contraindicação. Não, nada, nada, Contraindicações? não, não. Nada? Não, foi feito um estudo, repare, cada caixa traz 20 cetonas.
Foi feito um estudo para entrar em intoxicação pelas cetonas e tinha que comer 44 caixas, Ok. ok? Pronto, Obrigada. nada. Obviamente que a estratégia da cetona, e isto já vou falar por experiência própria, a estratégia da cetona tem que ser feita com o mitoplex. Porque sem o mitoplex funciona, mas não é tão eficaz. Eu próprio experimentei e sei o que é que estou a falar. Aliás, Tem que vocês. ser os dois. Sim. Os dois. Ok. Depois, Isso eu falo depois diga, o que é que falo está a com o falar? João, está bem? Está bem, Leonor. Tudo bem. A Leonor é de onde? Tá. Eu estou na zona de arredores de Lisboa, margem sul, Corroios. Correios, olha, vou daqui a uns 7 dias vou para Fernão Ferro. Vai para Fernão Ferro? Sim, vou. Ok. Se Quem quiser, sabe não até. podemos ver um cafezinho? Sim, pode ser, Leonor. Não há problema nenhum. Mas depois Ok. fale comigo via WhatsApp ou eu ligo e Sim, sim, sim. falamos. Falamos. Tá bom. Obrigada. Nada, nada, nada. Cândida, tem alguma dúvida? Não, não. Penso que não. Depois, se calhar, a pensar no assunto, podem surgir questões, mas para já não. Sim. Obrigada. Se a questão for geral, se não for pessoal, mandem para o grupo, podem, porque a vossa pergunta pode ser a dúvida de outro, está bem? Se for uma coisa Ok, mais exato. complicada, então, pessoalmente, coisa. Tá bom. Teresa, já vimos. Teresa, não quero falar nada aqui conosco.